Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Lenilson. Na aula de hoje nós vamos estudar a potenciação e a radiciação e suas propriedades, além de resolvermos alguns exercícios. Nomenclatura de potência, né? A elevado a P é igual a K. Esse A a gente chama de base, o P é o expoente e o resultado é a potência. E a gente vai toda a potência, a gente vai multiplicar a base tantas vezes você tiver o P. Então, aqui seria A vezes A vezes A, até que nós terminássemos uma quantia de A's idênticas a P. E o resultado seria K. Vamos partir para algumas definições, propriedades que a gente pode tirar das potências, né? Se eu tiver A elevado a N, né, um expoente maior do que 1, esse A elevado a N, eu vou multiplicar o A tantas vezes for o N, que nós acabamos de ver na tela anterior. Por exemplo, 2 ao cubo seria 2 vezes 2 vezes 2, 8. Muitos alunos erram e colocam 2 vezes 3, né? Colocam o resultado 6. E não é 6, é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Potência com expoente N igual a 1. Toda vez que você tiver uma potência com expoente for 1, o resultado é a própria base. Então, 7 elevado a 1, o resultado é 7. 8 elevado a 1 seria 8. Se fosse 10 elevado a 1, seria 10. Então, todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Terceira propriedade. Potência com A, a base não pode ser zero, e o expoente é zero. A gente aprende que toda a potência, cuja o expoente é zero, todo número elevado a zero, a resposta é 1. Então, 5 elevado a zero, 1. Se fosse 8 elevado a zero, também seria 1. 10 elevado a zero, também seria 1. Não importa quem é a base. Essa base for elevado a zero, a resposta será 1. 4. Potência com expoente menos n, ou seja, o expoente é negativo. Sempre que eu tiver um expoente negativo, o que eu vou fazer? Vou inverter a base. A base aqui, quando não tem ninguém embaixo do A, é 1. Então, inverter a base, eu vou colocar 1 sobre A. O expoente deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Eu posso fazer isso sempre que eu quiser inverter a base. Ao inverter a base da potência, é só eu mudar o sinal do expoente. Exemplo, 2 elevado a menos 3, expoente negativo. O que eu faço? Lembra que embaixo do 2 tem o denominador 1. Vou inverter 1 com 2, vou ter 1 meio. O expoente de negativo passa a ser positivo, né? Ele vem a sendo 3. Então, 1 meio elevado a 3. Aí eu faço 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. Vai dar 1. E o 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 1 oitavo. Outro exemplo. E se eu tivesse 2 terços elevado a menos 2? Eu vou inverter a base, 2 terços. O 3 sobe e o 2 desce. Então, eu vou ter 3 meios, né? Elevado a 2 positivo. Quando eu vou elevar 2 positivo, eu faço 3 ao quadrado é 9 e 2 ao quadrado é 4. Então, 9 quartos seria a resposta. Uma outra propriedade é a multiplicação de potência de mesma base. Quando eu estou multiplicando potência, a base é idêntica, então repito a base aqui é A. Repare que a base é A e a base é A. Então, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. N mais M ou M mais N, a ordem não importa. Exemplo, 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. A base é a mesma. Então, eu vou repetir a base 3, eu repeti. Venho nesses dois aqui e somo um com o outro. 2 mais 2, 4. E 3 a quarta dá 81. Por que 81? Porque 3, olha só, 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, e vezes 3 dá 81. 3 a quarta é o 3 multiplicado com ele mesmo 4 vezes, dá 81. Agora, divisão de potência de mesma base. Se na multiplicação a gente somou os expoentes, na divisão a gente vai subtrair os expoentes. 7 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado. Então, vou repetir a base é 7, né? E vou diminuir os expoentes. 2 menos 2, 0. Então, 7 elevado a 0. E todo número elevado a 0 deu 1. Vou dar aqui um outro exemplo. Se eu tivesse 5 elevado ao cubo dividido por 5 elevado a 1, o que eu faço? Repito a base e vou subtrair os expoentes. 3 menos 1 vão dar 2. E 5 ao quadrado daria 25.
Outra propriedade. Potência de mesmo expoente. Bem, eu tenho aqui uma multiplicação de potências com o mesmo expoente. As bases são diferentes, mas o expoente é o mesmo. Eu posso agrupar o A com o B. Repare que eu agrupei eles dentro do parêntese e repetir o expoente. Tá? Então, eu posso juntar. Aí, o que eu faço aqui? Eu posso multiplicar A vezes B, se for o caso. Tá? A vezes B elevado a N. Exemplo. Aqui eu tenho 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Como os expoentes são iguais e as bases são diferentes, eu vou juntar as bases no mesmo parênteses. 2 vezes 3. E vou repetir o expoente. Juntei, né, as bases, eu posso multiplicar 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Repetir o expoente. E 6 ao cubo é 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Outro exemplo, exemplo 2. 6 à quarta dividido por 2 à quarta. As bases são diferentes, mas os expoentes são idênticos, né? São iguais. Então, eu vou juntar os 6 meios no mesmo parêntese e vou repetir o expoente. 6 meios é 6 dividido por 2. 6 por 2 dá 3. Eu vou repetir o expoente, repetir aqui o 4. 3 à quarta, nós fizemos agora há pouco, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Potência de uma outra potência. O item 8. A elevado a m elevado a n. O que eu faço? Repito a base e vou multiplicar os expoentes. Exemplo, 5 ao quadrado. Vou repetir o 5 e vou multiplicar aqui. 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 5 à quarta. E como é o 5 à quarta? 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Então, 5 à quarta dão 625. Potência de um expoente racional, item 9. Sempre que tiver uma potência cujo expoente for uma fração, eu posso transformar isso aqui em radical, de forma que o denominador desse expoente ele passa a ser o índice do radical. E o nosso numerador desse expoente passa a ser o expoente, né, desse radicando que está aqui dentro da raiz. Exemplo, 2 elevado a 6 meios. Eu posso transformar isso aqui em um radical. Então, vai ser raiz de 2. O denominador vai ficar aqui no índice, que é esse 2 aqui. E o numerador ele fica nesse expoente aqui, 2 à sexta. O que eu vou ter aqui? 2 à sexta é 64. Eu tenho uma raiz quadrada de 64. Quando aqui eu não tenho índice, eu tenho uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Professor, lá atrás eu já poderia ter colocado 2 elevado ao cubo e colocado 8. Claro que sim. Não tem nenhum problema a gente resolver a potência aqui. Só estou mostrando para você que daria o mesmo resultado. Eu posso sempre transformar um expoente, todo expoente, né, fracionário, em radical. Você quer ver um exemplo bacana? Se eu tivesse 4 elevado a 1 meio, como é que eu resolvo 4 elevado a 1 meio? Gente, 1 meio aqui seria a raiz quadrada de 4 elevado a 1. Raiz quadrada de 4 é 2, viu? Às vezes fica difícil você resolver ele na potência, mas quando eu passo o radical fica fácil. Agora vamos falar um pouco de radiciação. Nomenclatura, né? Eu tenho aqui o nosso índice, né? Ele fica sempre em cima do radical. Aqui eu tenho radicando, né, dentro da raiz e o resultado se chama raiz. E esse símbolo aqui é o radical, tá? Então, índice, radicando, raiz e radical. Propriedades, né? Para todo o nosso radicando, né? Ele é número real, ele é positivo, né? O B também é real e positivo. O M, não, temos o M aqui em algumas potências, né? O M pertence aos inteiros. O N é um natural e não pode ser zero, tá? E o P é um natural e também não pode ser zero. Então, sempre que eu tiver um radical, né, onde eu tenho expoente nele, tenho o índice, eu posso pegar esse índice e multiplicar por um número. Da mesma forma, eu posso multiplicar esse expoente. Por que eu posso fazer isso? Porque eu já sei que todo radical ele tem também, né, um formato de forma que ele posso colocá-lo na forma de potência, né, cujo expoente é uma fração, m sobre n. Se uma fração, a partir de uma fração, eu posso ter outras equivalentes, né? Então, eu posso vir aqui e multiplicar por um P em cima, no numerador, e um P embaixo, no denominador.
Então, se eu posso fazer isso com a fração, eu também posso fazer isso com a radical. Esses radicais seriam equivalentes. Bem, esse é o item 1, essa propriedade. Item 2. Se eu tenho aqui, né, dentro do radical, eu tenho aqui uma multiplicação, né, de índice n. Eu posso separar isso aqui em dois radicais, sem nenhum problema, tá? Então, raiz de A, né, índice n, e raiz de B, de índice n, separado. E depois eu posso transformar esses radicais, se for necessário, né, em uma potência cujo expoente seria a fração, onde o expoente é o numerador e o índice é o denominador. Agora, item 3. Toda vez que eu tiver aqui um radical, né, o radicando for uma fração, eu posso, né, dividir isso aqui em dois radicais, né, o radical do numerador e o radical do denominador, onde o b não pode ser zero. E sempre que eu tiver uma raiz dentro de outra raiz, eu posso multiplicar os índices. Ó, P vezes N. Seria a quarta propriedade. E a quinta propriedade de potência, de radical, nós até falamos, comentamos também ali potência, né? Eu posso sempre transformar um radical em uma potência cujo expoente é uma fração, tá? Então, aqui a raiz de índice de A elevado a m. Eu posso transformar isso aqui, né? O m desce para dentro do parênteses, e transformar isso aqui num expoente fracionário. Né? Então, m sobre n. Okay? O A não pode ser zero, nem o n também. Agora, notação científica. Uma notação científica, a gente usa essa forma de escrever um número quando eu tenho um número muito grande ou um número muito pequeno. Tá? Eu passo ele para a notação científica. Ele sempre vai ser um número vezes 10 elevado a outro número, onde esse n, que está multiplicando 10, precisa ser alguma coisa de 1 a 9. De 1 a 9. E esse m será sempre um número inteiro. O m é o expoente. Exemplo, velocidade da luz. Na velocidade da luz, eu tenho aqui unidade, 1000, milhão, 300 milhões de metros por segundo. Aqui nós temos um número muito grande, então eu vou mexer com a vírgula da posição final para aqui, ó, próximo ao 3. Se eu colocar a vírgula aqui perto do 3, eu vou ter um número de 1 a 9, que o 3 está de 1 a 9, né? Então, o 3 e a vírgula vai se deslocar quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, eu teria 3 vezes 10 a oitava. E sempre que a vírgula, eu tenho um número muito grande, que eu vou andar com a vírgula, né, para o lado esquerdo, então eu vou andar sempre com expoente positivo. E da mesma forma, quando eu ando para a direita, o expoente é negativo. Olha só o exemplo da massa de um elétron. Esse número aqui é absurdo, né, de pequeno. Então eu vou ter que andar com a vírgula quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, tem um número muito pequeno, que a vírgula andou 28 casas para a direita. Então, menos 28. Então, tem 9,1 aproximadamente, né? Vezes 10 elevado a menos 28. Então, é assim. Andou com a vírgula para a esquerda, tem um número muito grande, que é transformado em menor um pouco, né? Andou para a esquerda, meu expoente é positivo. Andou para a direita, meu expoente é negativo. A quantia de vezes que a vírgula se deslocou entre as casas. Operações com radicais. Primeiro, só podemos somar ou subtrair radicais se tiverem o mesmo radical. Tá? O mesmo, aqui vamos chamar isso aqui de o índice. Ó, tem que ter o mesmo índice aqui. Ó. Mesmo, tudo aqui tem que ser igual. Radical índice. Então, eu tenho a raiz quadrada de 2 somado com 4 vezes a raiz de 2. Eu tenho que entender que antes da primeira raiz tem 1 aqui. Ó. Então, eu vou chamar aqui de uma raiz com 4 raízes. Eu vou ter o quê? 5 raízes. Show? É possível fatorar em alguns casos. Quer ver um exemplo? Fatoração? Tem aqui a raiz de 2 e quero somar com a raiz de 8. Como é que eu faço para somar isso? O radical está diferente, mas o 8 pode ser fatorado. Como? 8 por 2 vão ser 4. 4 por 2 vão ser 2. 2 por 2 vão ser 1. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 ao quadrado, e sempre que eu tiver quadrado, né, expoente 2, num radical de índice 2, eu vou poder cortar. Teria, então, assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Você vai cortar o quadrado com a raiz e esse 2 aqui sai da raiz. Ele teve um expoente suficiente para cortar com o índice.
Já o último 2 não teria como tirar da raiz, então seria raiz de 2. O resultado que eu seria, então, a primeira raiz eu repito, raiz de 2. E aqui no raiz de 8, depois de fatorado, seria 2 raiz de 2. Ao somar, eu teria uma raiz com duas raízes, teria 3 raiz de 2. Nessa situação, eu pude fatorar. Próximo item. Só podemos multiplicar ou dividir radicais se tiverem o mesmo índice. Então, aqui eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 5 vezes a raiz cúbica de 3. Como aqui no radical tem o mesmo índice, eu posso multiplicar normalmente. Então, eu jogaria tanto 5 quanto 3 dentro do mesmo radical. 5 vezes 3, 15. Então, eu tenho a raiz cúbica de 15. Da mesma forma, eu posso separá-los, né? Raiz, ao fatorar aqui, ó, raiz cúbica de 3 vezes 5. Posso separá-los, ó, raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 5, que é exatamente o que o enunciado nos deu aqui. Ó. Observação. É possível tornar os índices diferentes em iguais. Olha esse exemplo que está aqui. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 2, né, vezes raiz cúbica de 2. Como é que eu faço para deixá-los iguais? Bem, raiz cúbica com raiz quadrada eu não poderia multiplicar, que são diferentes. Mas eu posso vir aqui na raiz quadrada e entender que aqui tem um 2. Aqui tem um 2. E eu posso multiplicar um índice pelo outro e deixá-los todos idênticos. Então, eu vou multiplicar o primeiro índice por 3. Só que se eu mexer aqui no índice, também mexo no expoente. Aqui eu teria que multiplicar por 3 também. O segundo índice eu multiplicaria por 2. Então, vezes 2. Então, no expoente aqui seria vezes 2. Você se lembra que todo radical ele vem de um expoente fracionário? Então, eu teria a fração equivalente. Então, o resultado aqui seria, né, a raiz sexta, 2 ao cubo é 8, né? Vezes a raiz, 3 vezes 2, 6, 2 ao quadrado, 4. Agora eu tenho o mesmo índice, então eu posso repetir o índice e fazer 4 vezes 8, 32. Então, eu teria raiz sexta de 32. Agora, racionalização de denominadores. Bora lá, vamos resolver aqui ó, como é que eu faço para racionalizar uns denominadores. Racionalizar, gente, seria deixar o denominador racional. No item A, eu tenho aqui 3 sobre raiz de 2. Para racionalizar, eu teria que ter um quadrado aqui, né? Se eu tivesse um quadrado aqui, com esse índice aqui, eu cortaria. Então, verificando isso, já que o expoente aqui é 1, para chegar no 2 do índice, eu teria que multiplicar com outra raiz quadrada, né, de 2, elevado a 1. E em cima também, tudo que eu fizer embaixo, eu faço em cima, a raiz quadrada de 2 elevado a 1. Igual. Aí em cima não teria como fazer nada, né? 3 vezes a raiz quadrada de 2, ok? Sobre. E embaixo eu tenho como multiplicar. Eu teria raiz quadrada, 2, repito a base, né? E vou somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Embaixo eu posso, certamente que eu irei cortar o expoente com índice. Ao fazer esse corte, eu terei em cima, ó, 3 raiz quadrada de 2 sobre 2. Se eu conseguir dividir o 3 por 2, eu poderia dividir, tá? Aqui, como não dá número exato, eu posso colocar 1,5 vezes a raiz quadrada de 2. Próximo exemplo. Agora, quando eu tenho dois termos no denominador, como é que eu faço isso? Eu tenho que multiplicar, gente, tem que pensar isso aqui como um produto notável, tá? Tem que usar aqui o 2 menos a raiz quadrada de 2. Se eu não usar isso aqui, eu não consigo de forma alguma eliminar o radical do denominador. Só que se eu multiplicar por 2 menos a raiz de 2, em cima também será 2 menos a raiz de 2. Igual. 3 vezes 2, 6. Estou aplicando a propriedade distributiva. Ó. 3 vezes 2, 6. Menos 3 raiz de 2. E embaixo, como é que vai ficar? 2 vezes 2, 4. 2 vezes o menos raiz de 2 dá menos 2 raiz de 2. E agora, aqui agora 2 mais 2 raiz de 2. E por último, menos raiz de 2 ao quadrado. Repare que nós temos aqui um produto notável, né? Eu vou poder cortar o menos 2 raiz de 2 com mais 2 raiz de 2. Olha o que vai sobrar. 6
menos 3 raiz de 2 sobre... Aqui eu teria, ó, vou cortar aqui o quadrado com a raiz, eu vou ter 4 menos 2, 2. Ok? 4 daqui e aqui sobrou 2. 4 menos 2, 2. Aqui, olha só, é possível fatorar, botar o 3 em evidência em cima. Ao botar o 3 em evidência, eu vou sobrar 2 menos raiz de 2. Tá? O que eu fiz? Eu fiz 6 por 3. Tá? 6 por 3 deu 2. E aqui eu cortei o 3 com o 3 aqui, sobrou só a raiz de 2. Sobre 2. Vamos para a nossa última racionalização. Nessa última, o que eu posso fazer? Olha, para poder multiplicar, eu tenho que usar o mesmo índice. Então, tem que ser raiz cúbica. Para eu poder cortar, o expoente deveria ser 3. Então, o 2 já tem expoente 2 aqui. Para chegar no 3, está faltando 1. Então, eu uso expoente 1 em cima e embaixo. Tá? Então, vai ser raiz cúbica de 2, em cima e embaixo. Voltei, então, 3 vezes a raiz cúbica de 2. E embaixo eu vou ter a raiz cúbica de 2 ao cubo. Vou poder cortar, né, o índice com expoente. Ó, cortou aqui, com raiz e tudo, cortou aqui. O resultado, então, será 3 raiz cúbica de 2 sobre 2. Você pode também, se quiser dividir o 3 por 2, colocar 1,5 vezes a raiz cúbica de 2. Também não tem nenhum problema. Ok? Bem, esse aí é o assunto, né? Agora eu espero que você resolva os exercícios de sua apostila. Em breve a gente posta um outro vídeo, né, resolvendo os exercícios. Fique com Deus, pessoal. Espero que tenha entendido. Assista um vídeo quantas vezes quiser. Fica com Deus e até a próxima, hein?